O grito ecoou pelos cafezais na madrugada de dezembro de 1878, quebrando o silêncio da fazenda São Jerônimo como o rasgar de um tecido. Mas não era um grito de dor, era de triunfo. Quando o sol nasceu naquela manhã, 3 corpos jaziam imóveis, e Isabel, a escrava que todos julgavam quebrada, havia desaparecido para sempre, deixando apenas suas pegadas ensanguentadas como assinatura de uma vingança que ninguém esqueceria. Se essa história merece ser contada e lembrada pelas futuras gerações, apoie este projeto se inscrevendo no canal e deixando seu comentário sobre como a resistência pode nascer mesmo nos momentos mais sombrios da história. No ano de 1878, quando Dom Pedro II ainda resistia teimosamente às pressões abolicionistas que vinham de Londres e Paris, o Vale do Paraíba se estendia como um mar verde de café sob o sol inclemente de São Paulo. Era ali, naquelas terras que enriqueciam o império às custas do sangue negro, que se erguia a fazenda São Jerônimo, uma das propriedades mais prósperas e temidas de toda a região. O coronel Antônio Medeiros havia herdado aquelas terras de seu pai, junto com uma filosofia simples e brutal. Negro que não trabalha, não come. Negro que desobedece, não esquece. Era um homem de 60 anos, com bigodes grisalhos e olhos duros como pedra, que comandava mais de 200 cativos com punho de ferro. Para ele, a abolição era uma ideologia estrangeira que ameaçava destruir a ordem natural das coisas. A fazenda se estendia por léguas e léguas de terras férteis, com a casa grande e imponente no centro como um castelo medieval. Suas paredes caiadas de branco contrastavam cruelmente com as senzalas, construções baixas e escuras que se enfileiravam atrás da propriedade principal como cicatrizes na paisagem. O ar sempre carregado misturava o aroma doce do café maduro com odores menos nobres, suor azedo, ferro enferrujado dos grilhões e algo mais indefinível, o cheiro do medo. As manhãs começavam antes do amanhecer com o badalar do sino da capela, seguido pelo estalar dos chicotes. O ritmo era implacável. Colheita do café das 5 da manhã às 7 da noite, com apenas uma parada para uma refeição de farinha e feijão aguado. As crianças, desde os 7 anos, já carregavam cestos menores. As mulheres grávidas trabalhavam até o último dia e voltavam ao campo uma semana após o parto. Durante os domingos, teoricamente um dia de descanso, os cativos precisavam cuidar de suas próprias roças de subsistência, pequenos pedaços de terra onde plantavam mandioca e milho para complementar a ração insuficiente fornecida pelo coronel. Era um sistema perverso. Trabalhar sem parar para sobreviver no único dia em que deveriam descansar. Foi nesse inferno organizado que Isabel chegou em 1873, trazida de uma casa na capital paulista, onde servia como mucama. Era uma mulher de 25 anos então, alta e de porte naturalmente elegante que nem os trapos conseguiam disfarçar. Sua pele era negra como ébano polido e seus olhos amendoados guardavam uma inteligência aguda que incomodava profundamente os brancos ao seu redor. Na casa da cidade, Isabel havia conseguido algo quase impossível para uma cativa: aprender a ler e escrever. Nas horas mortas da madrugada, quando a patroa dormia, ela praticava com pedaços de jornal velho e carvão, decorando cada letra como se fosse um tesouro. Essa habilidade rara tornou-se sua força secreta e, posteriormente, sua maldição. O motivo de sua venda para a fazenda São Jerônimo foi cruel até mesmo para os padrões da época. Isabel havia sido separada à força de sua filha Maria, uma menina de apenas 6 anos, de olhos grandes e curiosos, que havia herdado da mãe a mesma inteligência penetrante. A criança foi vendida para uma família do Rio de Janeiro, e Isabel
nunca mais soube de seu paradeiro. Essa dor se instalou em seu peito como uma brasa permanente, alimentando uma raiva silenciosa que crescia a cada dia. Na fazenda São Jerônimo, Isabel descobriu rapidamente que 3 figuras comandavam o cotidiano de terror dos cativos, cada uma à sua maneira perversa. O primeiro era Severino dos Santos, o capataz, mulato de 40 anos, filho de uma escrava com um feitor português. Ele havia crescido em uma posição ambígua na hierarquia da fazenda. Nem completamente aceito pelos brancos, nem considerado igual pelos negros, Severino compensava essa insegurança através de uma crueldade sistemática contra os cativos. Era um homem alto e magro, com cicatrizes no rosto que contavam histórias de brigas antigas, e carregava sempre um chicote de couro cru que ele próprio havia fabricado. Severino havia desenvolvido um sistema próprio de punições que ia além das surras tradicionais. Gostava de humilhar publicamente os cativos, obrigando-os a se ajoelhar na lama enquanto ele listava seus crimes imaginários. Tinha o hábito perturbador de sussurrar ameaças no ouvido das mulheres enquanto elas trabalhavam, descrevendo em detalhes o que aconteceria se elas o desobedecessem. Para ele, manter o medo era mais eficaz que a violência, embora não hesitasse em usar esta quando necessário. O segundo algoz era José Medeiros, filho único do coronel. Aos 25 anos, José era um homem fraco de caráter que havia encontrado na bebida e no poder sobre os cativos uma forma de compensar suas frustrações pessoais. Diferente do pai, que via os escravos como um investimento a ser preservado, José os enxergava como objetos descartáveis para seu prazer pessoal. José havia desenvolvido o hábito macabro de escolher uma mulher diferente a cada mês para seus favores especiais. Geralmente optava pelas mais jovens ou pelas que demonstravam algum sinal de resistência. A quebra da vontade alheia lhe dava um prazer doentio. Costumava beber sozinho no estábulo todas as noites, onde planejava suas próximas vítimas e fantasiava sobre as formas de quebrar sua resistência. Mas era a terceira figura que representava talvez o mal mais refinado e psicológico da fazenda, Dona Conceição Medeiros, esposa do coronel. Uma mulher de 50 anos, magra e angular, com cabelos sempre presos em um coque severo e olhos pequenos que pareciam procurar constantemente por defeitos nos outros. Conceição havia descoberto há muito tempo que seu marido mantinha relações com várias escravas da fazenda, prática comum e aceita entre os fazendeiros da época. No entanto, em vez de culpar o marido, ela direcionava toda sua raiva e ciúme contra as mulheres negras, vendo-as como tentadoras que seduziam seu esposo. Essa lógica distorcida a levara a desenvolver uma crueldade psicológica refinada. Dona Conceição especializara-se em quebrar o espírito das mulheres através de humilhações constantes. Gostava de compará-las com animais, de criticar sua aparência, de inventar falhas em seu trabalho. Tinha o hábito de escolher a mais bonita entre as escravas e desfigurar seu rosto com cicatrizes acidentais, usando facas de cozinha ou ferros quentes. Para ela, a beleza negra era uma afronta pessoal que precisava ser eliminada. Isabel tornou-se rapidamente alvo dos 3. Severino a escolheu porque sua postura altiva o irritava profundamente. Ela se recusava a baixar os olhos quando ele falava, um desafio silencioso à sua autoridade. José a perseguia porque Isabel resistia às suas investidas com uma dignidade que o enfurecia. E Conceição a odiava porque, mesmo em trapos, Isabel mantinha uma elegância natural que assim a jamais possuíra. Os abusos começaram sutilmente. Severino passou a dar a Isabel as tarefas mais pesadas: carregar sacos de café de 60 quilos, limpar os estábulos sozinha, trabalhar nos campos mesmo quando chovia.
Quando ela cumpria tudo sem reclamar, ele inventava falhas imaginárias para justificar castigos públicos. O chicote se tornou companheiro diário de Isabel, deixando em suas costas um mapa de dor que contava a história de sua resistência. José adotou uma abordagem mais direta. Começou a aparecer na senzala durante a madrugada, bêbado e exigindo que Isabel o acompanhasse ao estábulo. Quando ela se recusava, ele a arrastava pelos cabelos, sussurrando ameaças sobre o que aconteceria se ela gritasse ou resistisse. Isabel aprendeu a suportar em silêncio, mordendo os lábios até sangrar, para não dar a ele a satisfação de vê-la quebrada. Mas foi Conceição quem desenvolveu as torturas mais sofisticadas. Descobrindo que Isabel sabia ler, ela passou a deixar bilhetes cruéis em sua cama. Descrições detalhadas de como sua filha Maria provavelmente estava sofrendo no Rio de Janeiro, especulações sobre os abusos que a menina estaria enfrentando, promessas de que mãe e filha nunca mais se veriam. Cada palavra era como um punhal no coração de Isabel. A Sinhá também desenvolveu o hábito de fazer Isabel servir à mesa durante os jantares da família, obrigando-a a ficar imóvel por horas enquanto ouvia conversas sobre a natureza inferior dos negros e debates sobre métodos mais eficazes de disciplina para escravos. Era uma tortura psicológica refinada. Forçar Isabel a ouvir sua própria desumanização sendo discutida como se ela fosse um móvel. Durante 2 longos anos, Isabel suportou essa rotina de abusos com uma resistência que impressionava até mesmo os outros cativos. Ela havia aprendido a dissociar sua mente de seu corpo durante os piores momentos, transportando-se mentalmente para memórias da filha ou para sonhos de liberdade. Mas, por baixo dessa aparente submissão, algo mais perigoso estava crescendo. Uma raiva fria e calculada. Isabel passou a observar tudo com olhos de estrategista. Memorizou os horários de cada pessoa na fazenda, mapeou seus hábitos, identificou suas fraquezas. Descobriu que o coronel tomava láudano para dormir, que José bebia sempre a mesma marca de cachaça, que Conceição tinha terror de ratos. Cada informação era catalogada e guardada como munição para uma guerra que ainda estava por vir. Ela também começou a conquistar a confiança dos outros cativos. Sua capacidade de ler e escrever a transformou em uma espécie de líder não oficial. Ela redigia cartas para aqueles que tinham parentes em outras fazendas, ensinava números básicos para que não fossem enganados na venda de seus produtos da roça de subsistência e compartilhava notícias do mundo exterior que captava das conversas na Casa Grande. Foi assim que Isabel soube das crescentes pressões abolicionistas, das leis que lentamente limitavam a escravidão, da formação de quilombos na Serra da Mantiqueira. Essas informações alimentavam não apenas sua esperança, mas também seu plano. Ela começou a entender que a liberdade não viria como dádiva, teria que ser conquistada. O ponto de ruptura chegou em dezembro de 1878, numa manhã que começou como qualquer outra. Isabel estava ensinando 3 mulheres mais jovens a escrever seus próprios nomes na terra batida atrás das senzalas, usando pedaços de carvão que havia guardado da cozinha. Era uma atividade que faziam às escondidas durante os poucos minutos de intervalo entre as tarefas. Conceição apareceu como uma sombra maligna, tendo seguido rumores de que a negra Isabel estava ensinando feitiçarias às outras escravas. O que ela viu, mulheres negras aprendendo a ler, representava para sua mente doentia uma ameaça à própria ordem do universo. Negros que sabiam ler poderiam questionar, poderiam se organizar, poderiam sonhar com liberdade. A explosão de fúria de Conceição foi terrível de se ver. Ela gritou chamando Severino e José, acusando Isabel de corromper as outras negras com ideias perigosas. A punição que ela exigiu foi além de qualquer coisa já vista na fazenda São Jerônimo.
Isabel deveria ter 2 dedos da mão direita removidos, para que nunca mais pudesse segurar uma pena ou carvão. A tortura foi realizada na frente de todos os cativos, reunidos à força no terreiro em frente à Casa Grande. Severino trouxe um alicate enferrujado da oficina e uma fogueira para cauterizar os ferimentos. Isabel foi presa ao tronco de castigo, uma estrutura de madeira com argolas, onde mãos e pés eram presos, deixando a vítima completamente imobilizada. O que aconteceu a seguir foi registrado na memória de todos os presentes como uma demonstração de força de vontade sobre-humana. Enquanto Severino realizava sua tarefa macabra e Conceição gritava sobre a necessidade de ensinar uma lição, Isabel não emitiu um único som. Seus olhos permaneceram fixos no rosto da sinhá, gravando cada detalhe de sua expressão sádica, cada linha de prazer cruel que se desenhava em suas feições. Quando tudo terminou e Isabel foi solta do tronco, ela cambaleou apenas por um instante antes de se endireitar. Com a mão mutilada pingando sangue, ela olhou diretamente para os olhos de Conceição e sussurrou apenas uma palavra: obrigada. Esse obrigada ecoou pela fazenda como um presságio sombrio. Conceição sentiu um arrepio percorrer sua espinha, sem entender por que aquela palavra soava mais como uma ameaça do que como submissão. Severino franziu o senho, incomodado com algo que não conseguia definir no olhar de Isabel. E José, bêbado como sempre, riu nervosamente, sem entender a tensão no ar. Durante os 3 meses seguintes, enquanto sua mão se curava lentamente, Isabel desenvolveu seu plano com a paciência de uma aranha tecendo sua teia. Ela havia compreendido algo fundamental. A vingança não poderia ser apenas violenta, teria que ser poética, simbólica, uma resposta direta aos tipos específicos de crueldade que cada um havia lhe imposto. Durante sua recuperação, Isabel transformou sua aparente fragilidade em uma arma silenciosa. Os outros cativos, vendo-a trabalhar com apenas 8 dedos sem jamais reclamar, começaram a vê-la não como vítima, mas como símbolo de uma resistência inquebrantável. Essa mudança sutil na dinâmica da senzala não passou despercebida pelos opressores, mas eles interpretaram erroneamente como submissão definitiva. Isabel passou a estudar seus algozes com a dedicação de um naturalista, observando espécimes raros. Descobriu que José tinha terror de ficar sozinho no escuro, resquício de uma infância onde a mãe o trancava em porões como castigo. Conceição, apesar de toda sua crueldade, era hipocondríaca e vivia tomando chás de ervas para males imaginários. Severino, o mais perigoso dos 3, tinha apenas uma fraqueza: um orgulho desmedido que o fazia subestimar a inteligência dos cativos. Mais importante ainda, Isabel mapeou detalhadamente a rotina da fazenda. José bebia sozinho no estábulo todas as noites entre 9 e 11, sempre a mesma cachaça que ele próprio destilava em um alambique escondido atrás da propriedade. Conceição tomava seu chá de camomila religiosamente às 6 da manhã, preparado por ela mesma porque não confiava nas escravas da cozinha. Severino dormia em uma cabana isolada dos demais feitores, armado apenas com uma faca velha debaixo do travesseiro. Isabel também descobriu algo que mudaria tudo. Ela não era a única a sofrer abusos sistemáticos. Conversando discretamente com outras mulheres, descobriu que José havia escolhido pelo menos uma dúzia de vítimas ao longo dos anos. Algumas haviam enlouquecido, outras haviam tentado se matar, e uma jovem de 17 anos chamada Rosa havia simplesmente desaparecido na mata depois de uma noite particularmente brutal com o filho do coronel. Conceição, por sua vez, havia desenvolvido um histórico sombrio de acidentes envolvendo escravas bonitas.
Queimaduras acidentais com ferro de passar roupa, cortes casuais durante o trabalho na cozinha e uma série de cicatrizes que sempre apareciam nos rostos das mulheres que seu marido admirava. Era uma brutalidade sistemática disfarçada de coincidências. E Severino era simplesmente um monstro que encontrara o ambiente perfeito para sua natureza sádica. Ele não apenas chicoteava, ele estudava formas de causar máxima dor com mínimo dano permanente para preservar a mercadoria. Conhecia pontos específicos do corpo humano onde cada golpe causaria agonia sem comprometer a capacidade de trabalho. A descoberta desses padrões de abuso transformou a vingança pessoal de Isabel em algo maior. Uma missão de justiça para todas as vítimas que não podiam mais se defender. Ela começou a perceber que não estava planejando apenas sua própria liberdade, mas um acerto de contas histórico. Durante as noites de março de 1879, Isabel colocou seu plano em movimento. Começou coletando plantas venenosas da mata que cercava a fazenda. Conhecia bem a flora local. Mamona para envenenamento lento, jurubeba brava para alucinações terríveis e algumas outras espécies que aprendera com uma velha curandeira na cidade. Cada planta foi colhida cuidadosamente, preparada em extratos concentrados e escondida em pequenos recipientes improvisados. O primeiro a pagar foi José Medeiros. Isabel esperou uma noite de chuva pesada, quando os sons seriam abafados pela tempestade. Misturou extrato de jurubeba brava na cachaça dele, uma quantidade calculada para não matar imediatamente, mas para causar alucinações aterrorizantes que durariam horas. José começou a ver demônios nas sombras, serpentes saindo das paredes, rostos de todas as mulheres que havia abusado surgindo do nada para acusá-lo. Isabel o encontrou no estábulo, gritando sozinho contra visões que só ele podia ver. Estava perfeito, vulnerável, aterrorizado, completamente indefeso. Com cordas que havia preparado durante semanas, ela o amarrou firmemente a uma viga do estábulo. José, perdido em suas alucinações, mal resistiu. Isabel, então, fez algo que surpreendeu até ela mesma. Começou a falar. Durante horas, sussurrou no ouvido dele os nomes de todas as mulheres que ele havia violentado, contando em detalhes como cada uma havia sofrido, como algumas haviam enlouquecido, como Rosa havia preferido desaparecer na mata a continuar vivendo com as memórias. Você lembra da Rosa? Sussurrou Isabel, sua voz calma contrastando com o desespero de José. 17 anos, filha da Benedita da Senzala III. Você a escolheu porque ela era virgem, lembra? E depois de 3 meses dos seus favores, ela preferiu se perder na mata. Encontraram pedaços da roupa dela perto do rio. Você matou aquela menina, José, e hoje todas elas vieram cobrar. José tentava gritar, mas Isabel havia preparado uma mordaça feita de tecido. Ela então usou uma lâmina improvisada, feita de um pedaço de metal afiado encontrado na oficina, para marcar o corpo dele com pequenos cortes superficiais. Não eram feridas mortais, mas cada corte era colocado exatamente onde ele havia deixado marcas em suas vítimas. Era uma justiça poética e terrível. Cada marca que você está sentindo agora, continuou Isabel, é uma marca que você deixou em alguma de nós. Sente a dor? É assim que Rosa se sentia todas as noites. É assim que eu me sinto desde que cheguei aqui. Isabel deixou José agonizando no estábulo, ainda preso e ainda alucinando. A jurubeba brava continuaria fazendo efeito por mais algumas horas, tempo suficiente para que ele experimentasse uma fração do terror psicológico que havia imposto a tantas mulheres. Quando finalmente parou de respirar, horas depois, foi mais por desespero e exaustão do que pelos ferimentos físicos. Conceição seria a próxima, mas seu caso exigia uma abordagem diferente. A Sinhá era mais esperta e desconfiada que José.
Isabel precisaria usar a própria paranoia de Conceição contra ela. Durante dias, Isabel plantou pequenas evidências para alimentar os medos da Sinhá. Deixou pegadas de rato perto de sua cama. Isabel havia capturado um rato morto e usado suas patas para fazer as marcas. Colocou pequenos ruídos estranhos nas paredes do quarto durante a madrugada, arranhando a madeira com as unhas. Moveu objetos pessoais de lugar, sempre de forma sutil. Um espelho virado, um livro de orações aberto em página diferente. Conceição começou a perder o sono, convencida de que algo sobrenatural estava acontecendo. Aumentou a quantidade de chá calmante que bebia todas as manhãs, tornando-se ainda mais vulnerável ao próximo passo do plano de Isabel. Na manhã escolhida, Isabel misturou extrato concentrado de mamona ao chá de camomila de Conceição. Mas antes de esperar o veneno fazer efeito, ela apareceu no quarto da Sinhá com uma expressão de falso desespero. "Sinhá!" gritou Isabel, entrando correndo no quarto. "A senhora precisa me perdoar. Eu fiz uma coisa terrível." Conceição, já nervosa pelos fenômenos estranhos das últimas semanas, ficou alarmada. "Que coisa terrível, sua negra desgraçada!" "Eu pus veneno no chá da Sinhá", confessou Isabel, fingindo desespero. "Mas não só no da Sinhá, também no chá da senhora Mariazinha." Mariazinha era a filha pequena de Conceição, uma menina de 8 anos que era a única coisa no mundo que a Sinhá realmente amava. A mentira de Isabel foi como um punhal no coração da mulher. "Você fez o quê?" Conceição ficou lívida, sentindo já os primeiros sintomas da mamona fazendo efeito, náuseas e dor abdominal. "Eu queria me vingar da Sinhá", continuou Isabel, chorando lágrimas falsas. "Mas quando vi a menina tomando o chá também... Ai, meu Deus, o que eu fiz? A menina vai morrer por minha causa." A verdade era que Mariazinha estava perfeitamente bem. Ela nem mesmo havia tomado chá naquela manhã. Mas Conceição não sabia disso. Em seu desespero, ela correu para o quarto da filha, encontrando-a dormindo pacificamente. A visão da criança, aparentemente inconsciente, estava apenas dormindo normalmente, confirmou seus piores medos. Conceição passou seus últimos momentos na terra acreditando que havia perdido a filha por sua própria crueldade. A mamona trabalhou lentamente, causando convulsões dolorosas, enquanto ela gritava o nome de Mariazinha. Foi uma vingança psicológica refinada. Conceição morreu acreditando ter causado a perda da única pessoa que amava, exatamente como havia separado Isabel de sua própria filha. Severino seria o último e o mais perigoso. Isabel sabia que não poderia usar veneno ou truques psicológicos com ele. O capataz era experiente demais, desconfiado demais e fisicamente muito mais forte que ela. Esta teria que ser uma confrontação direta e Isabel estava preparada para morrer se necessário. Ela o esperou em sua cabana numa noite sem lua, armada com uma foice que havia afiado cuidadosamente durante semanas. Quando Severino chegou, bêbado como sempre após um dia de brutalidades, Isabel estava escondida atrás da porta. O ataque foi rápido e brutal. Isabel acertou Severino na perna com a foice, derrubando-o antes que ele pudesse reagir adequadamente. Mas o capataz era um lutador experiente. Mesmo ferido, conseguiu puxar sua faca e revidar. A luta que se seguiu foi selvagem e desesperada. Severino tinha vantagem de força e experiência, mas Isabel tinha algo mais poderoso. Anos de ódio acumulado e a certeza de que não havia mais volta. Ela lutava como uma mulher possuída, usando não apenas a foice, mas também os dentes, as unhas, qualquer coisa que pudesse causar dano. Durante o combate, Isabel gritava nomes: Rosa, Benedita, Joaquina, todas as mulheres que havia visto sofrerem nas mãos daquele monstro. Cada nome era acompanhado de um golpe, cada lembrança alimentava sua força. Quando finalmente conseguiu derrubar Severino definitivamente, Isabel não parou.
Anos de humilhação, dor e impotência explodiram em uma fúria incontrolável. Ela não apenas eliminou o capataz, ela despedaçou sua garganta com as próprias mãos mutiladas, fazendo-o sentir o mesmo desespero que havia imposto a tantos. Quando tudo terminou, Isabel estava coberta de sangue, mas viva. Ela limpou-se no riacho próximo, pegou algumas provisões que havia escondido e desapareceu na escuridão da mata. Nunca mais foi vista na fazenda São Jerônimo. Os corpos foram descobertos na manhã seguinte, causando pânico não apenas na fazenda, mas em toda a região. A história se espalhou como fogo pelos cafezais. A escrava de dedos cortados havia se vingado de forma terrível e completa. Isabel, segundo os relatos que chegavam ocasionalmente das montanhas, havia se juntado aos quilombos da Serra da Mantiqueira. Lá tornou-se uma figura lendária, a mulher que havia provado que mesmo os mais oprimidos podiam conquistar justiça pelas próprias mãos. Sua história inspirou uma onda de resistência por todo o Vale do Paraíba. Outros cativos começaram a questionar, a resistir, a planejar suas próprias fugas. Os fazendeiros da região passaram a dormir com armas carregadas, desconfiando de cada olhar determinado, de cada silêncio prolongado de suas propriedades humanas. A fazenda São Jerônimo nunca mais foi a mesma. O coronel Medeiros, devastado pela perda do filho e da esposa, vendeu a propriedade 2 anos depois e se mudou para a Europa. Os novos proprietários encontraram uma fazenda desmoralizada, com cativos rebeldes e feitores amedrontados. Isabel havia provado algo que ecoaria através da história. Mesmo com dedos arrancados, mesmo quebrada e humilhada, uma pessoa ainda podia escrever sua própria liberdade. E ela escrevera a sua com o sangue daqueles que tentaram destruí-la. A abolição viria 2 anos depois, em 1888. Mas para Isabel, a liberdade chegara naquela noite de dezembro de 1878, quando ela decidiu que algumas injustiças só podem ser pagas com justiça igualmente terrível. Você acredita que Isabel fez o que era necessário diante de tanta crueldade? Ou existem limites que nunca deveriam ser cruzados, mesmo em nome da justiça? Compartilhe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias sobre resistência e coragem na história do Brasil, porque essas histórias merecem ser lembradas e debatidas pelas novas gerações.